Então hoje, não diferente, nós vamos estudar a Torá, vamos estudar a Tanar, sob o ponto de vista da festa de Pêssah, né? Só que, na minha opinião, ontem foi uma festa belíssima. Eu acredito que todos aqui tiveram a oportunidade de vivenciar a verdadeira Páscoa, né? O mundo é um caos em termos de Páscoa, na minha opinião. Não existe uma ideia do que realmente seja a Páscoa que o mundo diz que seja, né? Esses dias eu estava assistindo televisão e às vezes vem uns videozinhos no YouTube, aí tem lá, saiu o novo ovo de Páscoa, Kinder Ovo. Aí você já começa a ficar meio preocupado. Pô, mas ovo de Páscoa? Enfim, estava lá Kinder Ovo. E o que é pior, dentro do Kinder Ovo vem uma cápsulazinha com uns bichinhos, né? E aí o tema da Páscoa desse ano é de bruxas e feras. Não entendi. Te soa muito estranho, né? Para mim, com certeza. Bruxas e feras. Totalmente antagônico àquilo que a Páscoa verdadeira, a Páscoa bíblica prega. Não é verdade? Por isso que essa é a missão dos servos e seguidores de Yeshua, restaurar essas verdades bíblicas. Restaurar a verdadeira Páscoa. Restaurar aquilo que Jesus fez e cumpriu enquanto Messias, enquanto judeu Messias. Para muitas pessoas, Jesus não é judeu. Quando você fala, às vezes eu discuto com alguns amigos lá no IFES, né, ou em outra universidade que eu estudo e trabalho, você fala que Jesus foi judeu, morreu judeu e ressuscitou como um judeu, aquilo soa muito estranho. Porque as pessoas, obrigado. Porque as pessoas têm muito preconceito com relação a judeu, com relação a judaísmo, né? Tá aberto. E, irmãos, com toda a liberdade que eu tenho, grande parte desse preconceito, às vezes, é culpa de nós também, né? Que às vezes a gente, envolto às vezes, né, em talvez radicalismos, extremismos religiosos, isso de certa forma pode afastar algumas pessoas. O que dizer dos Hassidim, dos ultra-ortodoxos, que querendo ou não estão no parlamento de Israel, eles têm investido dinheiro, e não é pouco dinheiro, vocês sabem que judeu, eles têm bastante recurso, eles têm empreendido a construção de móveis, utensílios para a reforma e reconstrução do templo em Jerusalém. Na minha opinião, isso vai causar uma terceira guerra mundial, porque é complicado, aquele território ali também é dos palestinos, então é uma área de conflito, né? Mas eu digo isso porque existe um membro do parlamento chamado Yehuda Glick. Yehuda Glick é membro do parlamento de Israel e é de ultra extrema direita. Não estou exagerando não, é ultra extrema direita. E eles são a favores da reconstrução do templo e eles já retomaram sacrifícios nos arredores de Jerusalém. Um absurdo isso. O templo não existe mais. Não há templo. Não há mais sacrifícios. Por quê? Porque Jesus, a nossa Páscoa, morreu por nós. O apóstolo Paulo dá uma ênfase tão forte nisso, e eu respeito e eu gosto demais dos escritos do apóstolo Paulo, do rabino Shaul, porque ele era judeu, morreu judeu, mas crente em Yeshua. Ele depois caiu na real, ele viu que realmente o judaísmo, sem a presença central de Jesus, não faz sentido nenhum, pelo menos para mim, não faz sentido. O que é judaísmo? Ir aguardar o Messias, que já veio, mas a gente rejeitou, o povo de Israel rejeitou. O judaísmo, amigos e irmãos, só faz sentido na presença da pessoa de Yeshua e nada mais. E é o que a gente vai estudar aqui hoje. Então, se você veio hoje para estudar
animado. Hoje a gente vai estudar bastante, tem muitos textos que a gente precisa saber. Porém, entretanto, vocês tiveram uma abordagem, né, com relação à Páscoa. Eu não vou entrar nesses detalhes, né? Ontem eu acho que, em termos de didática, foi suficiente para todo mundo. Eu vou trazer algo do ponto de vista mais sociológico, mais histórico e mais arqueológico, para a gente tentar compreender o que envolvia a Páscoa. Vamos entender alguns aspectos históricos. Por exemplo, por quê? Não sei se você já se fez essa pergunta. Na época que eu estudava já há algum tempo, eu me perguntava isso. Por que o povo de Israel se tornou escravo? Ora, José não estava no Egito? Não era o primeiro ministro? Ele morreu, a sua família morreu. Mas que faraó é esse que entrou no poder e não conhecia José? Ora, gente, o que José fez no Egito foi uma mega administração. É claro que não foi ele, foi Deus, foi o Eterno. Mas como que um faraó pode ignorar o que José fez no Egito? Salvou o povo do Egito. Aí é que começa o êxodo. Aí é que começa o êxodo. Portanto, quero convidar vocês então para a gente abrir as nossas Bíblias, a nossa Taná, em Êxodo, no capítulo 1. Vamos começar bem do início, né? Não é Bereshit, Gênesis, mas é no início de Êxodo. E neste momento quero pedir que o Eterno esteja com todos nós, ilumine a nossa mente para que a gente seja capaz de aprender o que está aqui dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto hebraico, judaico. Isso é importante. Não se entende Bíblia. Eu ensino isso nas igrejas que eu costumo pregar, onde eu sou convidado, que não existe entendimento bíblico sem levar em conta o contexto judaico e a história dos judeus. Isso é muito importante. E as pessoas que negligenciam isso não aprendem muito. Elas querem fazer uma teologia separada, uma teologia à parte. Por isso que eu, Gilberto, na minha opinião, eu acredito e endosso e eu prego a restauração. Eu prego porque sem a restauração, sem o contexto judaico, que a igreja romana fez um trabalho de tirar isso das escrituras, que fique bem claro isso, né? A igreja romana fez isso. Ela tirou todo o contexto judaico e implantou hoje o que nós conhecemos como cristianismo. É uma cultura pagã, é uma teologia pagã misturada com conceitos judaicos. Tanto é verdade que a igreja romana comemora a Páscoa hoje, sim ou não? Entretanto, para nós a Páscoa começou no pôr do sol de ontem e nós varremos 7 dias, né? A Páscoa para os cristãos, para o cristianismo, foi semana passada. Quarta-feira, quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado de aleluia e domingo de Páscoa. Acabou a Páscoa. Sendo que a Bíblia ensina que quando começa a Páscoa? Lembra? No 14º dia do primeiro mês, mês de Nissan, mês de Abib. A gente vai ver isso ali daqui a pouco. Olha como é que a coisa é deturpada. É uma mistura de paganismo com a vontade da igreja, questões políticas envolvidas e um pouco do judaísmo. Ora, de onde vem a Páscoa, se não do judaísmo? Né? De onde vem a Bíblia, se não do judaísmo? De onde vem a Torá, se não dos judeus? Né? Isso é importante, a gente levar isso em consideração. E muitas denominações, infelizmente, rejeitam essa verdade e acham que estudar o Antigo Testamento é coisa de judeu e que se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo, etc, etc, etc. Absurdo, irmãos, absurdo. Então, que o Eterno nos abençoe, ilumine tudo aquilo que a gente precisa entender aqui e aprender, e que, se for possível, se o Eterno assim queira, que você também ensine outras pessoas. Isso eu acho mais importante. Aprender aqui é importante, mas você ensinar e compartilhar o conhecimento com outras pessoas é mais importante ainda, não é verdade? Então vamos.
Êxodo, no capítulo 1, a gente começa a ler um trecho muito interessante. Olha que bacana. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, Beni Israel, que entraram em Mitzraim, que entraram no Egito, com Jacó, cada um entrou com sua casa. Vamos parar por aqui. Daqui você já começa a tirar o nome do livro, né? O nome Êxodo, que significa saída. Êxodo em grego é ek-odos. Ek, sair para fora. Mas realmente é isso, sair para fora. Ek, do grego. E odos é estrada, é você sair para fora, pegar uma estrada e ir embora. Por isso que esse nome recebe o nome de Êxodo, ek-odos, êxodos. Ou seja, a saída do povo de um lugar, pegando a estrada e indo embora. Agora, quando nós trazemos para o conceito hebraico, o nome do livro de Êxodo é Shemot, nomes. Que nomes são esses? Os nomes dos filhos de Israel. Todo o livro, toda a Torá, os 5 livros de Moshe, todos eles começam com o nome do livro, né? Gênesis, Bereshit, começa, né? Bereshit, Bará, Elohim, etc. Então aqui são exatamente esses nomes. E olha que interessante, quando a gente vai lá para o verso 8, olha que interessante. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usamos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos. E os egípcios puseram sobre eles chefes, maiorais de tribos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramesses. Olha que interessante. Verso 13. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Perer. Perer é tirania. É mais do que dureza, é tirania. Trabalho escravo. Muito escravo. E quando a gente começa a entender como que esqueceram de José, eu sempre me fiz essa pergunta. José salvou o Egito, mas olha que interessante. O Egito ia muito bem, obrigado, com os faraós. Por volta do ano 1500, 1600 a.C., os historiadores ainda não chegaram a um consenso sobre isso. Houve uma invasão de um povo chamado Ixo. Esse povo Ixo invadiu o Egito e acabou com os faraós. E expulsou o povo do Egito para o sul do Egito, para Mênfis. E o que aconteceu depois? Os Ixos, que eram povos semitas. Sabe o que é um povo semita? É um povo descendente de Sem, filho de Noé. Os judeus, os hebreus, são povos semitas. Por isso que quando uma pessoa pratica algum ato contra judeu, você fala, é antissemitismo. Ou seja, é contra, né, o povo semita. Então os Ixos, eles eram povos semitas, de origem, né, a mesma dos hebreus. Então eles tomaram o poder. Só que nessa questão de tomar o poder, eles ficaram tão vislumbrados com os faraós, com a beleza do Egito. O que eles fizeram? Vamos manter o mesmo esquema. Eles também usaram o sistema hierárquico de faraós, se vestiam como os governadores, né? O governador em si, né? Se vestia como faraó. Então eles meio que replicaram toda a estrutura do Egito. E os Ixos ficaram muito tempo no governo. Quando José é mandado para o Egito, quem governa o Egito? Eram os egípcios de sangue? Não, os Ixos. E pelo fato de serem os Ixos os comandantes do Egito, é que José foi primeiro-ministro. Entende? Porque certamente, se os egípcios de sangue estivessem no poder, José teria sido morto, com certeza. Então, ele foi feito primeiro-ministro. Aí o que aconteceu? Depois de muitas dinastias, depois de muito tempo, um general
chamado Amose, o que ele fez? Ele juntou as tropas, né, em Mênfis e disse: vamos derrubar, vamos tirar aquele povo que não é de sangue egípcio. E eles contrataram um exército e invadiram Tebas, capital do norte do Egito. Invadiram, tiraram os ixos, dizimaram os ixos. E o que eles fizeram? Bom, os judeus estão lá, a gente leu isso aqui, são em número muito grande, eles podem se unir com outros povos semitas, inimigos, e nos destruir, como os ixos fizeram no passado. O que eles fizeram então? Chicote nos israelitas. Percebe? Por isso que eles se tornaram escravos, porque na realidade não eram os ixos que estavam no comando, agora era quem? Os egípcios de sangue. E olha que interessante, quando esse Amose tomou o poder, olha que interessante, aqui a gente tem a dinastia da família real egípcia, ou seja, quando Amose tomou o poder, ele instituiu a 18ª dinastia, se autoproclamando faraó, e começou todo o governo de tirania sobre o povo de Israel. Agora, olha que interessante, essa história aqui que eu vou contar para vocês. Dizem que os judeus são bons para contar história. Então, né, como dizem, senta que lá vem história. Olha que interessante. Amose se casa com Amose Nefertari, uma esposa. Às vezes as mulheres lá no Egito tinham nome também de homem. Muito estranho, né? Mas elas tinham nome de homem, era muito comum. E ele teve uma filha chamada Meritamum e um filho Amenhotep I. Olha que interessante como que se você não estudar a Bíblia dentro de um contexto histórico, você perde alguns detalhes importantes. O que ele fez? Com medo de perder o poder, ele disse: meu filho, você vai casar com a sua irmã, para a gente se manter no poder, para nenhum mestiço, né, tomar o poder. Ou seja, já começou um governo xenófobo, né? E olha que interessante, eles tiveram uma filha chamada Amose também, o nome do avô, e ela se casou com Tutmoses I. Só que qual que é o problema? Tutmoses não era da família real, é um primo distante, trouxeram ele para casar com Amose, porque eles não tiveram filho homem. Mas o problema é que Tutmoses, ele tinha uma queda por Mutnefret, que era uma mulher que não tinha sangue real. Mas com ela, ele acabou tendo com Amose, Tutmoses teve a Hatshepsut. Essa Hatshepsut, ela foi aquela pessoa que pegou Moisés no cesto no rio Nilo. E vocês vão entender por quê. Ela se casou com Tutmoses, certo? Só que qual que é o problema dela? A Hatshepsut com Tutmoses teve uma filha chamada Neferuri, mas ela morreu logo recém-nascida. Então ela não tinha nenhum filho para dar, para ser o governante do Egito. E o que aconteceu? Esse camarada aqui, o Tutmoses III, que se casaria com Neferuri, na realidade ele foi fruto de Tutmoses II com Ísis, uma concubina. E ficava naquela guerra, Ísis versus Hatshepsut. Eu tenho um filho, você não tem. Lembra de casos parecidos na Bíblia? Ana, Sara, Penina, não é verdade? Pois é. Então, depois eles tiveram outro filho, Amenhotep, e assumiu o comando do Egito. Então, o interessante é que Hatshepsut, ela não teve filhos. E o que aconteceu com ela? Aí a gente precisa ler o capítulo 2. Vamos lá para o capítulo 2, verso 10. Olha que interessante. E sendo um menino já grande, Moshe, ela o trouxe a filha de Faraó. Que filha de Faraó? Hatshepsut. Filha de qual Faraó? Filha de Amose com Tutmoses. Na realidade, o Faraó era Tutmoses, né? Então, olha que interessante. A qual o adotou e o chamou seu nome Moshe. Moshe. Moshe não é um nome hebraico. Não é.
Moshe não tem origem hebraica. Moshe tem origem egípcia. O nome Moshe significa Mose ou Messi, que significa tirado de algum lugar. O nome Moshe está incompleto do ponto de vista egípcio, está incompleto. Então eles traduzem aqui como tirado das águas. Aí é claro, tem um grande grupo de hebraístas, eu não discuto com eles, que eles tentam justificar que o nome Moshe tem alguma coisa a ver com Maim, que é das águas, etc., começa com a letra M, mas indiscutivelmente o nome Moshe é de origem egípcia, tirado de, ninguém sabe de onde. Mas olha que interessante, uma ideia que os historiadores têm, e eu tenho um amigo que ele é arqueólogo, e eu penso da mesma forma que ele pensa. Aqui está faltando o nome completo de Moshe. Por exemplo, se Moshe foi tirado das águas, água, né, que na realidade para os egípcios é um deus, o nome desse deus é Rapi. Rapi. Então, na realidade, o nome de Moisés deveria ser Rapi Mose. Tirado de onde? Das águas, do Nilo. E como que isso aconteceu? Sim? Alguém falou? E como que isso aconteceu? Hatshepsut estava tomando banho, não é isso? Não. Os historiadores também acreditam que ela não estava necessariamente tomando banho. Ela estava participando de um ritual em relação ao deus Rapi, pedindo um filho. Pedindo um filho. Ela certamente estava lá se banhando. Ó, Deus Rapi, tenha misericórdia de mim, porque eu não tenho filho, eu não tenho descendente, porque eu me casei com Tutmose II e a minha filha Neferuri morreu já recém-nascida. De repente aparece quem? Num cesto? Moshe. Olha que legal. E detalhe, às vezes a gente vê nessas histórias de Hollywood a criança chorando, aí eles já fazem aquele cesto igual uma arca de Noé, é uma mistura, ele muito pequeno e as águas batendo, aquela coisa toda, e a criança chega intacta, sequinha, perto de Hatshepsut. Minha opinião é que Miriam, né, Joquebede, sabia muito bem que Hatshepsut estaria naquele horário e naquele local, né, se banhando, porque o caso dela de não ter filhos, né, de não ter gerado descendente, todo mundo sabia. E ela ia para o rio. Naquela época não tinha o rio separado como é hoje, né, para os políticos, né, tem um restaurante, tem lugares separados para os políticos, para os governantes. Naquela época não. Entende? Então é exatamente isso que aconteceu. Então Moshe, depois que ele realmente descobriu que a origem dele era judaica, hebreia, ele disse, não, então o nome Rapi eu não quero mais, deixa só Moshe. Ah, mas tirado de onde? Nascido de onde? Do Eterno. Do Eterno. Não quero mais Rapi. E aí o restante da história vocês conhecem, né? Depois veio a 19ª dinastia. Aí veio o faraó Ramsés II, que causou, que deu o start nas pragas. E aqui a gente tem um resumo dessas pragas. Né? Um resumo não, né? As pragas, para a gente relembrar. Olha que interessante. Primeiro, as águas do Nilo viraram sangue. Depois, infestação de rãs, de piolhos, de moscas, morte dos animais, tumores, saraiva, né, ou chuva de pedras, infestações de gafanhotos, escuridão por 3 dias e, por fim, morte dos primogênitos. Agora, olha como que a arqueologia é interessante. Vocês já ouviram falar nesse manuscrito aqui, Papiro Lamentações de Ipulver? Ipulver foi um escriba egípcio. E olha que interessante o que ele escreveu. Vamos ler aqui. A praga está em toda parte. Há sangue em toda parte. O rio é sangue. Olha, o rio é sangue. Homens encolhem devido à degustação.
seres humanos sedentos à procura de água. Esta é a nossa água, esta é a nossa felicidade. Está falando do rio Nilo. O que faremos então a respeito disso? Tudo é ruína. De fato, portões, colunas, paredes foram consumidos pelo fogo, a saraiva. O Baixo Egito, Mênfis, está em lamúrias, todos os animais, seus corações choram, o gado está gemendo, a terra está sem luz. Eu não cheguei a copiar tudo, é muito grande, mas eu peguei só os principais textos ali. Isso é uma comprovação extra-bíblica de que as pragas existiram. Senão, um escriba oficial do governo egípcio jamais teria escrito uma coisa dessa. E o que os descrentes, o que os ateus falam? Não, as 10 pragas foram algo natural, da natureza, etc. Se foi algo natural, por que o escriba escreveu isso tão dramaticamente? Essa é a pergunta. Por algum motivo, e foi repentino. Eles ficaram assustados com isso. E aí, inclusive, eu fiz algumas comparações aqui entre a lamentação de Pulver e o Êxodo. Similaridades. Algo muito parecido. Olha, Moshe escreveu e Pulver também. Praticamente relatando o mesmo fenômeno, o mesmo acontecimento histórico. Interessante. É como se acontecesse uma catástrofe global e a gente aqui televisionasse pelo Jornal do Brasil, o Jornal dos Estados Unidos, o Jornal da Alemanha, todo mundo falando a mesma coisa. Por quê? Porque aconteceu isso de forma dramática e moveu todo mundo, afetou todo mundo. Isso é o Êxodo. Isso é o Êxodo. Deus se manifestando. Falando em Deus se manifestando, nós lemos, a parte da Torá, Êxodo 12, mas tem uma parte aqui que eu queria destacar, que às vezes a gente lê, etc., mas quando nós utilizamos o texto hebraico, isso tem, eu não digo riqueza, porque o idioma hebraico é pobre. Para a época, devia ter umas 3.500 a 4.000 palavras, é pouco, é pobre. Mas isso nos dá uma realidade do que aconteceu na época e como que as coisas aconteceram. Por exemplo, quando nós lemos em Êxodo, capítulo 12, verso 13, em Shemot, olha que interessante. E o sangue será para vós como sinal, ou seja, já lá na 10ª praga, sobre as vossas casas, ali e vereis o sangue, passarei por cima sobre vós, e não haverá entre vós golpe de extermínio no meu ferir a terra do Egito. Golpe de extermínio. Quando eu estava preparando, escolhendo esse texto, foi até o Francisco que me deu o modelo de PowerPoint, eu aproveitei esse texto, e a minha esposa falou, nossa, golpe de extermínio. Eu falei, é mesmo. Aí eu fui lá no texto em hebraico e a gente consegue identificar isso aqui, ó. Aqui a palavrinha, Negev. Negev. Isso é um substantivo, golpe. Mas quando você lê o verbo, que é Nagev, Nagev, é o verbo, e o substantivo é Negev. Quando você vê o verbo Nagev, você começa a pensar o seguinte, Nagaf. Quando você vê o verbo golpear, é como se você estivesse numa guerra e você tivesse que dar um soco em alguém. Sabe? Um soco. Ou se tiver uma espada, enfiar na pessoa. Tem que ter contato físico, tem que ter contato corpo a corpo. Não pode ser um tiro, uma lança, etc. Não. Contato físico. E o que mais me espanta é que o ferir do Egito envolveu o contato físico do Eterno com aquelas pessoas. Já imaginou isso? Às vezes a gente tem aquela tradição, o anjo da morte passou sobre nós. Olha o verbo, passar, peça. Peça é o quê? Passar por cima. Não ferir você, passar por cima. Sabe quando a pessoa fala, vou fazer, vista grossa, no nosso idioma, vista grossa. Deus fez vista grossa, porque tinha o sangue do cordeiro, que representava tipicamente
né, em termos de símbolo, o Messias que viria, que morreria com sangue, ia redimir a raça. Olha que interessante. Então, esse anjo da morte nada mais é do que o próprio Eterno, passando o quê? Juízo sobre a terra do Egito. Um simples anjo da morte tem autoridade para executar juízo? Não, não tem. Né? O mensageiro não tem autoridade, mas o próprio Eterno tem, e foi ele que passou e golpeou os primogênitos. Tem muitas pessoas, eu gostaria tanto de ter um contato físico com Deus. Cuidado com o que você pede, é verdade, pode ser bom ou pode ser ruim. No caso dos egípcios foi péssimo, mas se tiver o sangue do cordeiro, você pode pedir esse contato, certamente, você vai ter esse contato, não vai morrer. Mas olha que interessante, o próprio Eterno fez isso. Agora, quando nós vamos para Êxodo 15, vamos lá em Êxodo 15, a gente está passeando hoje por Êxodo 15, olha que interessante. Êxodo 15, verso 2. Hoje a gente vai estudar bastante coisa, hein? Êxodo 15. Olha que interessante. Já que está falando de pragas, executar juízo, então houve juízo sobre o Egito. Deus escolheu Moshe, né, que também no meu entendimento ele foi um tipo simbólico de Messias, que resgatou, que tirou o povo do Egito. Óbvio que foi o braço estendido de Deus, do Eterno, mas na pessoa de Moshe, ele libertou o povo, ele orientou o povo, ele e seu irmão Arão. Lembra quando eles tiveram, né, o contato e o Eterno disse, olha, você vai para lá e vai libertar o teu povo, né? É interessante que o Eterno fala sempre, o teu povo, o teu povo, né? Mas aí, né, um parênteses, quando Moshe sobe, né, lá no Monte Sinai, e ele fala, né, para o Eterno, o teu povo lá embaixo está adorando um bezerro de ouro. Aí o Eterno volta lá para o teu povo. Isso é muito interessante, mas, né, a articulação do diálogo. Olha, interessante, como que Moshe tinha um diálogo livre com o Eterno. E aí, quando o Eterno fala, olha, você vai lá para o Egito e vai libertar o seu povo. Aí ele fala, eu sou pesado de língua. Aí muitos traduzem, ou muitos pensam que Moisés, né, Moshe era gago. Não é isso. Ele era pesado de língua porque, convenhamos, ele era hebreu, falava egípcio, mas ele estava quanto tempo fora do Egito? 40 anos, pelo menos. Ele matou um soldado egípcio e teve que fugir. Ele ficou 40 anos fora, ele já não sabia mais falar o idioma. E ele não tinha muita fluência mais em egípcio. Quem tinha? O irmão dele, Moisés, Arão, e foi, né, o mensageiro, o profeta, o tradutor. Então olha que interessante aqui que a gente tem. O cântico de Moisés. Moisés tirou o povo, levou para fora, eles atravessaram o Mar Vermelho a seco. A seco. E no hebraico está seco, solo seco. Se me perguntar como o Eterno fez isso, eu não sei. Eu não sei. Eu sou cientista já há algum tempo. Eu pesquiso e eu sou cético para muita coisa. Por isso que eu sou crente. Eu não sei se deu para você entender. Eu não acredito em qualquer coisa. Eu sou cético. Mas quando eu leio a Bíblia e eu vejo essas comprovações pela arqueologia, não vamos falar depois de arqueologia e o Novo Testamento, né? Não sei se o tempo vai dar, mas eu acredito que sim. Eu sou cético, por isso que eu sou crente. Agora, realmente é difícil, às vezes, para acreditar como que o mar, depois de dividido, vai deixar o solo seco. Não sei. Gente, na maré, você está na beira da praia assim, aquela aguinha sobe e volta, a areia já está toda molhada, imagina solo seco.
Mas enfim, né? Não é esse, não tenho resposta para isso. Um dia teremos. Olha que interessante, o cântico de Moisés, isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Que é o fechamento do Êxodo. Olha que bacana. Então, cantou Moshe e os filhos de Israel, Beni Israel, este cântico ao Senhor e falaram, olha só, ele cantou um cântico, a gente não sabe qual o cântico. Não sabemos. Não sabemos. Mas daqui a pouco a gente vai ler um texto um pouquinho mais à frente, você vai entender. Nós cantaremos esse cântico. Nossa, mas eu não sei que cântico que é. Como que eu vou cantar algo que eu não sei? Você vai saber em breve, muito em breve você vai saber. Então, ele cantou um cântico, mas logo em seguida ele disse, o que está aqui não é o cântico, o que está aqui é o que ele disse. Ó, dizendo, cantarei ao Senhor porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Olha que interessante quando ele escreve isso, e ele fala que Deus foi por salvador dele. Olha que interessante. Está aqui, Êxodo 15, 2. Olha para essa palavrinha. Gilberto, não entendo nada de hebraico. Calma, tudo bem. Mas isso aqui você vai entender. Olha essa palavrinha aqui, ó. Lamed, Yod, Shin, Vav, Ain, Re, Yeshua. Nome que a gente tanto fala aqui na congregação, né? Yeshua, se referindo a quem? A Jesus, o Messias. Mas em hebraico, Yeshua significa o quê? Salvação. Por isso que os profetas, né, falam, né, que a salvação virá a Israel, a salvação virá a Sião. Quem virá a Sião? A salvação virá a Jerusalém. Quem que vai vir? Quem que vai chegar até Jerusalém? Yeshua. E olha que bacana, no início, o que teve que ser feito? Um sacrifício para a saída do Êxodo, né? Para que o Êxodo acontecesse, teve que ser feito o sacrifício, um cordeiro. Lembra que cordeiro simboliza Yeshua. Se você não quiser falar Yeshua, você pode falar Jesus, ou se você quiser falar Cristo, Cristo é Messias em grego. Se você quiser falar Messias em hebraico, você fala o quê? Machia, que significa ungido, né? Machia é ungido, e Cristo, ungido, só que em grego, Christos. Então o que acontece aqui? Salvação. No início tinha o cordeiro, que era Yeshua. E no final do Êxodo, que o povo estava liberto, completamente liberto, porque Faraó morreu no Mar Vermelho. Um outro dia, talvez eu possa falar para vocês que eles tiveram que fazer um enterro simbólico do Faraó, porque não encontraram o corpo do Faraó, do Ramsés II. Pegaram uma pessoa lá de 30 anos, como que pode? Né? Mas tem artifícios arqueológicos para identificar isso. E eles identificaram, eles nunca encontraram a múmia de Ramsés II. A arqueologia não tem isso. Entende? Então, do início até o fim de Êxodo, da libertação, Yeshua presente. No início, como cordeiro, né? E no final, como Salvador. A Páscoa simboliza isso. A gente não fala que a Páscoa é a libertação, mas libertação do quê? Do pecado, da prisão do pecado, né? O aprisionamento que o nosso ego, que as nossas vontades faz de nós mesmos. É isso que Jesus quer nos libertar. É para isso que significa a Páscoa. É para isso que a Páscoa foi feita. Essa festividade significa isso. Então, do início ao fim, Yeshua estava presente. E já que o Roche Francisco disse com relação às festividades, eu trouxe aqui um resumo das festas bíblicas. A gente sabe que Purim é uma festa, mas ela não é bíblica. Ela foi acrescentada pelos judeus bastante tempo depois, na época da rainha Esther. Tem Hanukkah, etc. Mas aqui eu trouxe as festas bíblicas, ordenadas como mitzvah ou mitzvot, pelo Eterno. Nós estamos aqui, ó, Pessa.
14 de Nissan. Ontem foi 14 de Nissan. Ou se você não quiser falar Nissan, que é um nome babilônico, você pode falar Abib, que é um nome hebraico. Então, 14º dia do primeiro mês, né? Caiu ontem, dia 30 de março. O Francisco perguntou, quando que vai ser Shavuot? Eu gritei daqui porque eu já sabia a data. Dia 20 de maio. O que é Shavuot? Shavuot é o que as pessoas chamam de Pentecostes. Nome latim. De onde veio esse nome Pentecostes? Penta significa o quê? 5. Ou seja, comemora-se 50 dias depois da Páscoa. Mas na realidade não são 50 dias, são 7 semanas. Por isso que o Francisco falou, 49 dias. E o Pentecostes, que a gente tem aquela ideia do Novo Testamento, que Deus se manifestou no Pentecostes com línguas de fogo, aquela descrição toda, é verdade. E olha que bacana, o povo sai do Egito, 49 dias, 50º dia, Simchat Torá, alegria da Torá. Deus faz aliança, assina um contrato com o povo e dá as tábuas da lei. Né? Alegria na Torá, Simchat Torá. E no Pentecostes, lá depois que Jesus disse, né, para os discípulos ficarem em Jerusalém, que do alto desceria poder, ele estava falando dessa festa. Não é verdade? Eles comemoraram a Santa Ceia, fizeram aquele jantar de Pêssah, igualzinho nós fizemos ontem, igualzinho. Mas você não estava lá para saber? Mas vocês esquecem que Jesus e Yeshua não era judeu? Nós guardamos as boas tradições e guardamos tudo em termos bíblicos dessa festa. Então o que nós fizemos ontem, Yeshua fez. E de modo muito simples, eu vou trazer umas coisas interessantes aqui, para quebrar alguns paradigmas e tradições que essa igreja romana tem colocado na mente da gente. Né? Então nós estamos aqui, Pêssah, depois vamos para Shavuot, que é 20 de maio, depois Rosh Hashanah, que é 1º de Tishri, né? Que é o que nós conhecemos como o Ano Novo Judaico, lá no mês de setembro. Depois teremos o Yom Kippur, que é o dia do perdão. Essa é a cerimônia, né, do meu ponto de vista, assim, mais solene. Ela é a mais solene, é o perdão dos pecados. Mas, na minha opinião, a Páscoa é a Páscoa. 99. Posso colocar 1,9? Não, não posso, é estatística. O Francisco diz que 99% do povo judeu espalhado pelo mundo inteiro comemora, celebra, guarda a festa de Pêssah. Já imaginou? É a festa mais importante, não há. Se todos estivessem fazendo o mesmo e de maneira correta e bíblica. Não é comprando ovo de Páscoa. Você vai no supermercado, é uma confusão, é uma bagunça. É criança gritando, fazendo escândalo, se estribuchando no chão, querendo um ovo de chocolate. Essa é a Páscoa para muita gente. E olha, e fico triste, parênteses, às vezes pessoas que têm conhecimentos bíblicos. Sou filho de pastor, estou na igreja há tantos anos, mas até hoje segue a igreja romana. Até hoje. É o domingo de Páscoa. Hoje, por exemplo, há uma disputa, né, de torta capixaba. Se for no Espírito Santo, é disputa de torta capixaba. Eu gosto de torta capixaba, minha sogra faz uma torta capixaba excelente. Mas não é esse o espírito, né? Tudo bem que a torta capixaba você compartilha com outras pessoas e tal, mas e Jesus? E Yeshua? Fica fora, sabe? Bom, aí por último, a festa de Sukkot, que é dos tabernáculos, que a gente comemora no dia 24 de setembro e encerramos as festividades bíblicas judaicas, ok? Bom, mas eu estou falando de Páscoa, né? Vamos falar de Páscoa? O que é isso aí? Minha esposa é estudante de artes plásticas, já me chamou a atenção lá, tem que citar a fonte de onde você tirou. Olha de onde eu tirei, Leonardo da Vinci, 1494, Cenáculo Vinciano, Convento de Santa Maria del Grazie,
tirei de Milão, lá na Itália. Não fui eu que tirei a foto, eu peguei no site. Isso aí é o que o mundo entende de Páscoa. Você querendo ou não, conscientemente ou inconscientemente, a Páscoa para você é isso. Época o quê? Renascentista, Leonardo da Vinci. Né? É um dos quadros mais conhecidos no mundo inteiro. Se você falar, eu nunca vi, cuidado, você está muito desinformado. Mas se você não sabe, ó, esse aqui é o quadro pintado por Leonardo da Vinci. Ele é tão famoso quanto a Mona Lisa. Acho que a Mona Lisa todo mundo conhece. Mas ele pintou esse quadro aqui, e eu quero, honestamente falando, eu quero desconstruir algumas ideias que vocês tenham dessa obra aqui. Como que eu vou desconstruir? Fazendo a pior coisa, né? Contando a verdade. Olha essa figura aqui. É uma figura melhor, mais, né, contemporânea, está mais nítido. Você tem Jesus ao centro, uma mesa de madeira, tamboretes, tá vendo? Uma toalha engomadinha, né? Toalha engomadinha, pratos, copos, talheres, né? Um cenáculo lindo e maravilhoso. E lá atrás, acho que não dá para ver, mas lá atrás é Jerusalém, o templo de Jerusalém. Né? Na época de Jesus ainda existia o templo que foi reformado e ampliado por Herodes, né? Herodes Agripa, filho do Herodes o Grande. Jerusalém lá atrás, olha que interessante, né? Onde que é comemorada a Páscoa? Em Jerusalém. Porque é uma festa, o quê? É uma festa que as pessoas tinham que peregrinar, uma festa de peregrinação. A população de Jerusalém aumentava quase 5 vezes. Na época de Jesus, existiam 50 mil habitantes em Jerusalém. Na festa da Páscoa, isso ia para 250 mil habitantes. Mas, pelo que consta aqui na obra, eles estão fora de Jerusalém. E o que mais me chama a atenção é mesa e toalha. Primeiro, não havia mesa de madeira, não havia toalha, não havia tamborete, nada disso. Todo mundo sentava no chão. E o Francisco disse ontem, muito bacana, por que João reclinou no peito de Jesus? Porque eles não tinham cadeiras, isso não existia. Ah, mas Jesus não era filho de marceneiro? Quem te falou isso? Nossa, hoje eu acho que o pessoal vai me pegar lá fora. Jesus, amigo que nos assiste, Jesus nunca foi marceneiro. O pai dele nunca foi marceneiro. Você pega o original grego, a profissão do pai dele, José, era tecton. Tecton em grego significa construtor. E como que eram as casas daquela época? De madeira? Não, de pedra, de rocha. Por isso que Jesus sempre falava, eu sou a rocha angular, a pedra angular. Porque eles faziam muito, eles tinham costume, né, na arquitetura, de fazer algumas curvas, algumas cônicas, né? Exatamente aqui. Esse arco aqui, por exemplo, se ele fosse feito só de pedra, a pedra mais importante que manteria todo aquele arco em equilíbrio, né? Ou seja, o que é equilíbrio estático? Somatório das forças igual a zero. Esquece isso que eu falei. Se tiver algum engenheiro aqui, né? Então, para as pedras ficarem em equilíbrio, aquela pedra do centro é que tinha que ser colocada bem colocada. Sem ela, aquele arco não fica, não se sustenta. Por isso que ele falava, eu sou a pedra angular, eu sou a pedra de esquina. Então Jesus não era marceneiro, não tinha madeira, tinha muito o quê? Pedra. Jerusalém, se você tiver a oportunidade de ir a Jerusalém, vá. Você vai ver o templo é todo de rocha. Eu não posso falar pedra, senão meu professor de mineralogia me mata. Rocha é diferente de pedra. Rocha, um mineral. E você vê pedras enormes da época de Salomão. Porque tem um detalhe na pedra lá que Salomão pediu para esculpir daquele jeito. Um dia a gente fala sobre isso. Você vai lá, você vê rochas de Salomão, você vê rochas de Herodes, você vê rochas de Saladin, que
invadiu Jerusalém na época, né, das conquistas árabes, muçulmanas, mas isso aqui não representa a verdade. O que que representa a verdade? Isso aqui, ó. Olha que bacana. As pessoas sentavam no chão, não existia móveis, mesa de centro, de vidro, a roupa, olha que interessante, exato, gente, essa imagem é bacana, olha Jesus no centro, o que vocês acham que ele está usando? Um talit, muito bem, um talit. Agora, vou voltar, olha aqui que interessante, roupas quase que típicas de Idade Média, sério, e Jesus com aquela roupa branca e aquele pano vermelho? Pois é, eu critico isso porque quem usava roupa branca, toda branca, aquele saião branco e um tecido vermelho bem forte, eram os membros do Senado romano. Pois é, mas olha que interessante, mas sério, não é culpa do Leonardo da Vinci, não é. A culpa é de quem? Da igreja romana, que dissecou, que decapitou a parte judaica das escrituras. Quando você fala que Jesus usava um talit, as pessoas nem sabem o que é isso, né? Nem sabem o que é isso. E olha os discípulos, todo mundo sentado, e debruçado na mesa, porque todo mundo reclinava, encostava. Vocês conseguem identificar o João, que o Francisco falou ontem, um discípulo amado? Cadê ele? Aqui é claro, né, não está tão assim, né, no peito de Jesus, mas ele tá, é o que mais está reclinado, o que mais está mais aconchegante ao lado de Yeshua, de Jesus. E olha as outras pessoas, turbantes, ó, por conta do sol quente que fazia em Jerusalém. E outra imagem que eu preciso desconstruir com vocês é o cenáculo. O cenáculo não era isso que a gente está pensando. O que era então esse cenáculo? Vamos para Lucas 22? O nosso tempo está acabando, mas vai dar tempo da gente... Eu acho que hoje, como é um sábado especial, né, Francisco? Se a gente passar alguns minutinhos, né, os amigos, irmãos não vão me pegar lá fora não, né? Ok. Não, de meia-noite a gente não passa, eu garanto a vocês, né? Meia-noite não passa. Lucas no capítulo 22, note que a gente está passeando pela Bíblia. Saímos lá antes do Êxodo, da história lá de Faraó, né? A história de como Moshe surgiu, né? Das águas, né? Rapi, Mose, né? Ou só Mose, né? E agora estamos no Novo Testamento, época de Jesus. Então, no Lucas 22, a partir do verso 7, olha que interessante. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, ou festas dos asmos. O que? É aquela semana que não se come pão com fermento, nada com fermento, você tira o fermento da sua casa. Essa é a festa dos ázimos. Em grego realmente é isso, é zasmos. Ou seja, não tem fermento, né? Então olha que interessante. Então, em que importava sacrificar a Páscoa. Você sabe que até a época de Jesus se sacrificava a Páscoa. Você tinha que, de fato, se você é o rosh da sua casa, da sua família, você tinha que, né, no 10º dia, separar um cordeirinho de 1 ano, macho, sem nenhuma mancha, perfeito, guardá-lo por 4 dias, e então no 14 de Nissan, no 14 de Abib, sacrificar o animal, comer a carne dele, etc., tal qual a mitzvah exige, né? Exigia. E olha que interessante, aqui ele continua, ó. E mandou Pedro a João dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhes perguntaram: Rabi, onde queres que a preparemos? Então Yeshua lhes disse: eis que quando entrares na cidade, qual cidade? Jerusalém. Encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direi ao pai de família da casa: o mestre te diz,
onde está o aposento, olha que bacana, o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então o homem vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Verso 14, último. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Se pôr à mesa é o quê? Não é você debruçar em cima da mesa, é você sentar e reclinar, e a mesa na sua frente. Entendeu? Reclinar. Agora, eu preciso de duas coisas. Primeiro ele disse, onde que você separou o aposento para a gente fazer a Páscoa? Aí o cara, perceba que ele responde com uma outra palavra. Ah, não sei o que, né? Igual aqui, ó. Onde queres que preparamos? Então entrades e tal, e tal, e tal. Onde está o aposento que hei de comer a Páscoa? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Olha que interessante. Vocês sabem que o Novo Testamento ele foi todo escrito em grego, o Antigo Testamento em hebraico. E essas duas palavras têm significados diferentes. Primeiro aparece a palavra katalima, que é um aposento, que é uma sala de estar normal, ok? Um aposento, um quarto. E depois aparece a palavra anagaion. O que é anagaion? Anagaion não é um aposento. Anagaion é um terracinho, um puxadinho no andar superior. É isso que significa. Onde eles comeram a ceia, a Páscoa? Naquele cenáculo bonito, aquele cenáculo pintado por Leonardo da Vinci? Não. Eles comeram a Páscoa num lugar extremamente humilde e simples. Por isso que o Francisco disse que a cerimônia da Páscoa é simples, no terraço. Que terraço? Vamos voltar então aqui na época de Jesus. Isso aqui é uma sinagoga de Nazaré. Eu trouxe aqui só para mostrar para vocês que os mesmos moldes que a gente tem aqui, a leitura da Torá, a cerimônia de guardar a Torá, era feito na época de Jesus. Essa sinagoga, ela está em Nazaré, ela foi reconstruída, mas os arqueólogos, eles nunca encontraram essa tal sinagoga que Jesus tinha o costume de ir lá em Nazaré. E aí é um negócio interessante, porque se eles não encontraram essa sinagoga, ou ela não existe, ou eles tinham o costume de se reunir em outro lugar. Mas as Escrituras dizem que Jesus e Yeshua frequentavam as sinagogas como o seu costume. Aí tem um rabino chamado Hanania ben Temirion. Ele diz um negócio muito interessante lá na Mishnah, que onde 2 ou mais judeus estiverem reunidos estudando a Torá, ali é uma sinagoga, né? Então a gente imagina que pelo fato de não ter a arqueologia mostrado algum tipo de arquitetura de sinagoga daquela época em Nazaré, eles acreditam que talvez a Torá era estudada embaixo de uma árvore ou num local público, etc, né? Aqui você vê que tem a mesinha para colocar a Torá, os vasilhames de barro para guardar a Torá, um quartinho específico para guardar a Torá, como a gente tem aqui, né, na tribuna, aqui no púlpito, né, uma sinagoga típica da época de Jesus. Mas eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Isso aqui era uma casa da época de Jesus. E isso tem lá em Nazaré. Lá em Nazaré você vai ver lá chamado Nazaré Village. É uma vila de Nazaré. Todos os costumes, a agricultura, o trabalho, as casas, edificações, comida, tudo nos moldes da época de Jesus. E olha que interessante, aqui é a entrada principal, tem uma entrada e uma saída só. Quando você entra, a sua direita, você entrou aqui pela porta, ó, entrei. À sua direita tem essa escadinha aqui. Essa escadinha sobe para o quartinho do profeta, é um quartinho específico, que eles costumam chamar de quê? Hospedaria. Daí o nome em grego katalima. Mas não foi ali que eles fizeram a Páscoa, não foi ali. Foi onde? No andar de cima, no Anagaion, exatamente nesse terracinho aqui em cima. Quando você sobe nesse terraço, esse terraço fica aqui, ó. Tem um espaço, lá é difícil para tirar foto porque é pequeno,
Então tem esse terracinho e você vê toda a casa aqui embaixo, ó. Você vê o pátiozinho aqui fora, o lugar que é a cozinha, aqui atrás a manjedoura dos animais, onde ficavam os animais, né? Essa portinha aqui era o quarto do casal, só tinha um quarto a casa. Era um quarto, o local para os animais, porque ficavam tudo dentro de casa, e o quartinho ali em cima, que era o quartinho do profeta, nada mais. Por isso que Jesus disse, ó, você, achei interessante que o Francisco falou ontem, você acende uma vela e coloca embaixo de um cesto? Não, você acende e coloca onde? Na janela para iluminar todo o ambiente, toda a casa. Aí você fala, nossa, mas como que acende uma vela e ilumina toda uma casa? Porque a gente está acostumado com um apartamento de 2, 3, 4 quartos. Na época não era assim. Era um quarto só. E dormia a esposa, filho, marido, todo mundo junto ali. E os animais bem aqui fora. Exatamente aqui. Aí você começa a ter alguns insights. Por exemplo, vocês lembram aquele episódio de Jefté? Lembram? Quem foi Jefté? Ele foi um soldado de Israel, etc., que lutou contra os amonitas. Lembra que ele, na realidade, ele foi expulso, né, de Israel, e depois chamaram ele para combater contra os amonitas, certamente porque ele devia ser bem forte, um líder nato. Então Israel chamou esse camarada, e ele lutou, mas ele falou, olha, eu faço um pacto com o Eterno, de que se ele me entregar nas mãos os amonitas, quando eu voltar para casa, a primeira coisa que sair pela porta, eu vou sacrificar ao Senhor. E aí ele foi lá, o Eterno deu a ele a vitória, ele voltou, quem é que sai ao encontro dele? A primeira coisa que sai, a filha. A filha. Gilberto, por que ele fez esse voto? Porque as casas daquela época, quem ficava logo aqui na frente? Os animais. Os animais. Então, olha que interessante, ele, pensando, a hora que eu sair, quando eu estiver chegando, o primeiro que vier ao meu encontro vai ser um animal, porque são os animais que ficam ali quando a porta está fechada. Mas saiu a filha dele. Aí você sabe o restante da história, ela teve que sair 4 meses para chorar a sua virgindade, e ao que tudo indica, ela foi realmente sacrificada, né? Então, fatos como esse, a gente percebe que a Páscoa é uma cerimônia, é uma festa extremamente profunda, mas de uma simplicidade, amigos, de uma humildade, porque Deus é assim, o Eterno é assim, e Yeshua é assim, ele é simples, ele é humilde, mas muito profundo, muito profundo. E já que nós estamos falando de Páscoa, falamos também da libertação do povo do Êxodo, né, de Moshe. Vimos que a ceia que realmente foi realizada foi num ambiente muito simples, muito aconchegante, porque às vezes a gente acha, né, que Páscoa é aquela cerimônia, é uma mesa muito, muito farta, e na realidade não. A pessoa que precisa realmente estar na sua Páscoa é Yeshua. O resto é adereço, né? É verdade, tem que ter os pães sem fermento, mas ele tem que ser a principal peça. E para terminar essa mensagem, não poderia deixar de citar Apocalipse. Vamos lá para Apocalipse? Olha que interessante, para a gente encerrar esse estudo. Apocalipse no capítulo 15. Apocalipse, revelação, né? Apocalipsis em grego é revelação, né? Capítulo 15, versos de 1 a 3. Olha que interessante como que o Eterno não trabalha em vão. Esse é o primeiro conceito. Tudo que é feito, tudo que foi feito no passado, foi pensado num plano de salvação, evidentemente, abrangente, né? Para que envolvesse também outras pessoas. Por exemplo, Yeshua escolheu 12 discípulos, não é verdade? Judas Iscariotes se matou, depois entrou quem? Matias. Tinha judeus, como dos 12, não tinha? Pedro era judeu? Pedro era. Nossa, e como, né? Pedro judeu.
era o mais, né? Pedro era judeu. Mateus era judeu? Mateus, o cobrador de impostos, publicano, né? Judeus. E tinha publicanos também ali. Ou seja, representando pessoas que não necessariamente são judeus religiosos. Ou seja, a salvação, é verdade que a salvação vem por quem? Pelos judeus. A salvação vem pelos judeus, mas o plano da redenção, da salvação, é feito com todos. Quando a gente lê lá, Simchat Torah, né, a manifestação de Deus, né, lá no Monte Sião, né, lá no Monte Sinai, o que ele diz? Olha, eis que faço com vocês uma aliança, Haberit, né, uma aliança, mas não apenas com vocês que estão aqui hoje, mas com aqueles que virão lá no futuro. Olha que interessante, a abrangência do pacto, a abrangência do plano da redenção. E a gente vê esse plano da redenção aqui também em Apocalipse, no último livro da Taná. Não era, né, de se estranhar. Ou seja, Deus trabalhando no passado, trabalha no presente e trabalhou pelo futuro e continuará trabalhando no futuro. Lembra que aquele episódio que Jesus contrasta os fariseus com relação a disputinhas de sábado, e ele disse: meu pai trabalha até hoje. Olha que interessante, meu pai trabalha até hoje. Que coisa, é o plano da salvação para alcançar judeus, gentios, muçulmanos, todos que se achegarem a essa fé por meio dos méritos de Yeshua. Olha que interessante. E olha aqui em Apocalipse, no capítulo 15, verso de 1 a 3. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas. Minha nossa, 7 últimas pragas. Está lembrado das 10 pragas lá no Egito? O tempo do fim, que a cada dia se aproxima, né? Haverá o derramamento dessas pragas. O que é isso? Se você entender o Êxodo, se você entende Páscoa, você entendeu que Deus, o Eterno, executou juízo sobre o Egito. E essas 7 pragas nada mais será do que execução de juízo sobre a terra. É claro que se nós passarmos o sangue do Cordeiro, não nas nossas portas, nos umbrais, mas no nosso coração, estaremos salvos. E aí nós vamos passar novamente, vamos celebrar novamente a Pessa, que a verdadeira Páscoa, e aí será definitiva, não será mais nada simbólico igual nós fazemos aqui, porque lembra que o apóstolo Paulo disse, nós fazemos, né, sombras daquilo que está lá no futuro, daquilo que é eterno. Olha que interessante, e olha o que o texto nos diz, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta. Quem é essa besta? O paganismo, igreja romana, né? Aqueles que guardam o domingo no lugar do Shabat. Ezequiel é muito claro, a aliança que Deus faz com os seus é por meio de Yeshua, obviamente, mas é através também dos sábados, dos Shabat, Shabatim, né? Santificai-vos, pois, os meus Shabats, os meus Shabatim. E olha que interessante, saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, e que estavam junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus, do Eterno. Agora, para mim, essa é a parte mais importante. E cantavam o cântico de Moisés. O cântico de Moisés. Lembra lá de Êxodo que a gente leu? Olha que interessante. O cântico de Moisés, o cântico da vitória, da libertação do povo, será cantado no tempo do fim. Hora que Deus vai executar juízo, pessoas
lá na frente, num futuro muito próximo, cantarão esse hino. Não sei como, mas elas saberão. Cantarão esse hino, o mesmo hino que Moisés cantou quando tirou o povo lá do mar. Olha, e cantavam o cântico de Moisés, servo do Eterno, e o cântico do Cordeiro. Que Cordeiro? Yeshua. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dizendo: grandes e maravilhas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Né? Que lindo isso, é muito bonito. Pantocrator, Todo-Poderoso, né? Theos Pantocrator, Deus Todo-Poderoso. E verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Olha que interessante. Lá em Apocalipse, olha, o que nós sabemos é que a sombra das coisas é essa. Deus escolheu o povo judeu, deu a eles a Torá, deu a ele todos os ensinos que deveriam ser colocados de forma ampla para todas as nações, e as nações deveriam se achegar ao povo judeu para conhecer o Deus verdadeiro. Deus tirou esse povo do Egito com o braço estendido por meio de Moisés. Moisés atravessou o Mar Vermelho com esse povo e foi vitorioso. No tempo do fim, os eventos que ainda irão acontecer, precisamos fazer da mesma forma. Precisamos nos colocar nas mãos do Eterno, nos colocar nas mãos de Yeshua e acreditar que, por pior seja o nosso deserto, por pior seja o nosso, como é que eu posso dizer, Bemidabar, né? No ermo, no deserto, devemos confiar em Cristo, devemos confiar em Yeshua. Às vezes, cada um está passando o seu deserto, cada um está sendo liberto todos os dias do seu próprio deserto, da escravidão que talvez nós mesmos nos afligimos, por meio do pecado, por meio de maus hábitos. Mas Cristo nos liberte, que essa Páscoa possa de fato ser um marco na sua vida, que essa Páscoa possa ser, sabe, não apenas um símbolo, mas algo real, daquilo que Deus pode fazer na sua vida, na minha também principalmente, né? Em Lucas no capítulo 18, verso 8, para a gente finalizar, né? Cristo faz uma pergunta retórica: quando o Filho do Homem vier, achará, pois, fé na terra? Qual que é a sua resposta? E quando vier o Filho do Homem, achará, pois, fé na terra? Sim, vai achar. Vai achar. Tem que achar. Porque se não achar, está todo mundo perdido. Fala de um grupo aqui que vai cantar o cântico de Moisés. Vai achar fé na terra, sim. Achará pessoas da Kehilá, Hesed Veemet. Vai achar pessoas da Kehilá, né? Har Tzion. Vai achar pessoas, né, da igreja adventista, da igreja maranata, todos seguidores de Yeshua. Vai achar. Não é muitos. A Bíblia fala em termos simbólicos, 144 mil é um número, um dia a gente pode falar sobre isso em termos proféticos, mas é um número pequeno, um número muito pequeno, mas é o que, de acordo com Isaías, é o rebento, é o remanescente. São aqueles que guardam as mitzvot, os mandamentos, e têm a fé em Yeshua HaMashiach. Que o Eterno possa de fato nos abençoar nesse dia tão importante que é a Páscoa, e acima de tudo, amigos e irmãos, que Ele possa fazer a diferença, sabe, na nossa vida, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista físico também, e que isso se irradie também para outras pessoas. Um grande abraço a todos. Mais uma vez eu agradeço o Roche Francisco. Palmas para ele. Palmas para ele. E que ele continue conduzindo todos aqui da Kehilá Hesed Veemet. Um grande abraço para todos. Bom sábado. Gadol Elohai, Shilki Gadol.